Sejam bem-vindos mais uma vez, meus irmãos. Estamos aí começando a série de vídeos sobre o céu, porque adaptando, né, ajustando de uma forma melhor para ficar mais entendido aí para todos vocês, para nós que estaremos aí estudando sobre a palavra do Senhor. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus para vocês. Agradeço a Deus também por vocês que estão nos acompanhando, os inscritos, aqueles que assistem sempre os nossos vídeos. Não deixe de curtir, de compartilhar e, acima de tudo, de aproveitar o conteúdo então que é repassado aqui. Nós iremos, irmãos, começar a falar sobre o céu, tá? Para que possamos assim procurar estudar de uma forma mais profunda, tá? Que não fique aí, de certa forma, nenhuma dúvida na mente, né, na cabeça daqueles que estarão assistindo. Então, hoje nós vamos falar o que é o céu, desmistificar, procurar entender na realidade o que é o céu conforme apresentado pelas Escrituras, tá bom? E o que nós vamos observar? Que nós temos uma visão distorcida, uma visão errada sobre o céu. Nós temos, irmãos, um conceito bem limitado sobre o céu e por isso nós temos uma esperança fraca ali, uma esperança indefinida. Muitos crentes, eles creem no céu, mas eles não desejam estar ali no céu, não desejam o céu de forma intensa. As pessoas pensam no céu como alguma coisa cheia de nuvens, cheia de harpas, um culto ali interminável, cantoria sem fim, uma existência incorpórea, um pensamento que não é bíblico, irmãos. E Satanás ele tenta manter a gente ignorante ou desinteressado sobre o céu. Por quê? Porque se a gente tiver uma visão errada, nós não teríamos tanto desejo assim. E se tivermos uma visão correta da eternidade, nós vamos mudar a nossa vida aqui na presente era, no presente século, no mundo, e Satanás não quer isso. Então, irmão, se o céu ele parece assim entediante, é porque o nosso conceito está completamente errado sobre ele. Você pode observar que é fraco, não existem estudos, não existem matérias em seminários, não existe realmente um interesse profundo sobre o céu. Até mesmo nas teologias, quando você procura, é bem limitado quando se fala sobre o céu. Então, quando você observa, por exemplo, no aspecto bem prático, se você ler a história, você vai descobrir que aqueles crentes que mais fizeram por esse mundo foram justamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir, pensavam nas coisas lá do céu, como Cristo ensina. E como é que a gente perdeu então essa visão do céu, irmãos? Vem de uma herança lá de trás, a herança do período grego, do platonismo, vem lá da cultura medieval, aquela ideia de que o que é espiritual é bom e que o que é físico é mal, tá? É uma ideia platônica, não é uma ideia bíblica. E durante muito tempo, irmãos, esses ensinamentos eles foram contaminados ali por essa filosofia. Por isso nós entendemos pouco sobre o céu hoje. Outro ponto interessante é a falta de ensino nas igrejas. Muitos pastores eles evitam ensinar sobre o céu porque eles acham o tema o quê? Muito especulativo. E o resultado é que os crentes eles não esperam, não desejam o céu com alegria, mas eles têm um certo receio, uma certa apatia, um certo medo. E como é que Satanás age diante de tudo isso? Satanás, irmão, ele não precisa nos convencer de que o céu não existe. Basta fazer-nos crer que o céu é um lugar chato e desinteressante. E quando a gente tem uma visão bíblica do céu, nós vamos ver que o céu é algo concreto, não é algo abstrato. Mas o que a Bíblia nos ensina? Primeira coisa, a Bíblia nos diz que o céu é um lugar físico, é um lugar real e físico. Lá em João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele já dá a entender a realidade do céu, a questão de muitas moradas, pelo fato de dizer que vai construir um lugar, que ele vai estar preparando lugar e quando estiver pronto ele vai nos levar para ele. Hebreus capítulo 11, versículos 10, versículo 16, vai falar de uma cidade, de uma pátria, em termos tangíveis, ou seja, em termos palpáveis, algo real, algo físico. E em próprio Apocalipse, capítulo 21, quando vai falar da Nova Jerusalém, João vai dizer que ela tem medidas, que ela tem fundamentos, que ela tem portões, então é um lugar real e é um lugar físico, meus irmãos. A outra coisa que nós vamos observar é que o homem ele foi criado para viver num mundo físico com Deus. Quando você olha lá na criação, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus cria um mundo material, coloca o homem lá no mundo material, e o que Deus diz no fim?
Deus diz que é muito bom. Então a redenção, irmãos, envolve a restauração daquilo que foi perdido, não apenas de almas flutuando, de almas pairando aí de uma forma subjetiva, como se fosse uma alma penada. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a criação. Ele vai dizer que toda a criação geme esperando a redenção. Isso indica, irmãos, que vai haver ali uma restauração completa, inclusive da própria terra. Outra coisa que nós observamos é que a nova terra, ou seja, o céu final, vai ser aonde? Vai ser na nova terra. Apocalipse capítulo 21. João diz que nós viveremos com corpos presentes, juntamente com o Senhor lá, servindo Ele eternamente. Então viveremos com corpos ressuscitados, irmãos, em um mundo físico, sem pecado, sem sofrimento, sem morte. Então, tudo isso é o que a Bíblia nos apresenta, irmãos, em relação ao céu. Conhecemos pouco, por isso a nossa falta de interesse. E além de conhecermos pouco, Satanás ainda faz de tudo para que esse conhecimento não chegue até nós, fazendo com que muitos crentes percam até mesmo o interesse de conhecer sobre o céu. Muitas vezes tem até medo, porque a falta de conhecimento produz o medo. E a Bíblia nos apresenta que o céu ele é um lugar real, um lugar tangível, um lugar físico acima de tudo. Então aquele conceito de que o que é matéria é ruim e o que é espírito é bom, nós temos que tirar isso da nossa mente. Temos que deixar de pensar dessa forma, porque quando nós observamos lá no início da criação, Deus fez o homem de forma física, matéria, e convivia ali perfeitamente com ele. Até que o homem pecou e foi necessário então ele ser expulso da presença do Senhor. Muito bem, mas o que isso tem assim a ver com a nossa vida hoje? Que aplicação tem para mim? Primeira coisa, uma visão bíblica do céu traz para nós esperança no meio do sofrimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele vai mostrar que sofrimentos momentâneos, eles são fracos comparados àquilo que nós vamos ter, comparados à glória eterna. Então, uma visão clara do céu nos ajuda a perseverar na fé. Outra coisa, irmãos, é pureza e santidade. 1 João 3, 2 e 3 mostra que quem tem essa esperança se purifica. Ou seja, viver em santidade, irmãos, se torna prioridade quando se vê claramente o destino eterno, quando conhecemos claramente o céu. E a outra coisa, irmãos, é a própria motivação para o testemunho, para o evangelismo, para missões. Porque quem entende ali da eternidade, quem dá valor à eternidade, quer levar os outros também para lá. Jonathan Edwards disse o seguinte: Senhor, carimba a eternidade em meus olhos. Se todos os crentes realmente vivessem pensando dessa forma, irmãos, seríamos completamente diferentes. A outra coisa, irmãos, que nos ensina o ensinamento sobre o céu é o desapego do materialismo. Mateus capítulo 6, Jesus diz: ajuntai tesouros no céu. Então, quando a gente tem a mente lá na eternidade, a gente vive com mais generosidade, com menos ganância que nesse mundo. Concluindo então, meus irmãos, o céu, ele não é um conceito vago, ele não é uma ideia ali abstrata, é verdadeiro e físico. O céu, por isso, é um consolo para nós, um consolo poético para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão sem esperança. O céu é um destino físico, é um destino real, é um destino glorioso preparado por Deus para nós, os salvos. E quando temos essa compreensão correta aí do céu, irmãos, vamos observar que esse entendimento liberta a gente do medo. Vai nos animar na jornada, vai nos levar à fidelidade mesmo com o Senhor. Paulo diz: os que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2 e 9. É claro que ele está falando aí sobre a questão do conhecimento, da sabedoria de Deus ser maior do que a nossa, mas isso também diz respeito ao céu. Por quê? Porque o céu está acima do nosso pensamento, está acima da nossa limitação pessoal, da nossa limitação intelectual. E o que nós entendemos então pela palavra de Deus acima de tudo é que o céu realmente nos dá não somente esperança, mas nos motiva a viver de uma forma bem melhor aqui nesse mundo. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de vocês, e esse possa ser o primeiro aí dos estudos sobre o céu,
possamos realmente dedicar mais tempo a esses estudos e fazer, claro, com que o Senhor ele seja engrandecido através de nosso aprendizado. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, possamos sempre permanecer firmes e fiéis na caminhada. Abraço, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a todos nós. Até o próximo estudo sobre o céu.